Ok, então vamos lá. Olá, pessoal. Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui novamente, nesse momento, nos assistindo. E a você também que está aí no seu podcast e nos acompanhando no YouTube. Estamos começando mais uma resenha do Praticadamente. Hoje estamos aqui com o nosso convidado e professor, que é o Luciano Garcia Júnior, que faz parte do nosso corpo de diretores do Praticadamente. É uma pessoa cheia de experiência que irá compartilhar um pouco delas com vocês. Então, nesta resenha, o Luciano vai discutir e responder às suas perguntas que vocês deixaram lá no nosso Instagram. E por isso vamos ter, então, um debate bastante legal e interessante, tá? Mas antes de passar para o nosso convidado, eu gostaria de lembrar também que estamos no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Vocês nos encontram lá, entrem e participem, tá bom? Então, Luciano, passo a palavra para você. Boa noite para quem está ao vivo aqui com a gente, quem está assistindo aqui conosco, né? E para quem está assistindo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você está assistindo aí, espero que todos tenham uma experiência bem bacana, tá? Hoje a nossa aula é mensal, todo final de mês a gente faz, né? Essa última quarta-feira a gente faz essa aula para responder algumas perguntas de uma forma um pouquinho mais profunda que o pessoal manda. Hoje, em especial, a gente tem bastante pergunta que foi deixada tanto no Instagram do Praticadamente, então e a Marcinha me passou, então eu vou ler elas e a gente vai discutir aqui, vamos falar um pouquinho, vou passar um pouquinho do que eu já estudei, um pouquinho da minha experiência aqui para vocês, para ajudar nesse quesito aí, quem puder. E assim que eu terminar de responder as perguntas, eu sempre abro para quem está ao vivo aqui, fazer as perguntas e debater. Então, se você estiver assistindo gravado, é muito interessante você participar presencialmente, digamos assim, ao vivo, porque vai ser mais proveitoso, porque você consegue tirar suas dúvidas, consegue colocar suas questões, e dessa forma a gente aprofundar junto no assunto aí, tudo bem? Bom, vamos lá. A primeira pergunta que foi colocada foi assim, qual a melhor técnica de controle de dor para ser aplicada de forma online? Tá? Eu tenho uma live, se não me falha a memória, uma resenha que a gente fez, que eu falei sobre controle de dor, sobre dor no geral, durante a inteira e até ensino algumas técnicas lá de controle de dor. Para mim, não existe, independente se seja para controle de dor ou para qualquer outra coisa, a melhor técnica. Existem técnicas que se conectam melhor com a necessidade do cliente, da pessoa que está ali do outro lado, e também varia muito de como você utiliza, como você usa aquela técnica para qual finalidade, tá? Via de regra, qualquer técnica que você usar para controle de dor vai funcionar online, exceto aquelas que precisem de contato físico. Por exemplo, existe a técnica do hipnoflash, que você precisa colocar a mão. Essa daí não vai funcionar de forma online. Tirando essa, qualquer outra técnica que você precisar, você pode utilizar ali que vai funcionar muito bem, tá bom? Eu já tem muitos amigos meus que às vezes me mandam mensagem no WhatsApp assim, pô, Luciano, eu tô com uma dor aqui, já tomei remédio, mas não tá funcionando, não queria tomar outro remédio. Não tem como você fazer um áudio, gravar um áudio para mim, ou fazer alguma coisa aí para me ajudar? Eu sempre, antes de tudo, entendo o porquê daquela dor. Às vezes, um amigo meu, por exemplo, a unha dele encrava direto. Toda vez que encrava a unha dele, ele vai lá e pede para eu mandar um áudio para ele, eu gravo um áudio e mando. Qual técnica eu uso? Aquela que me der na cabeça na hora. E na sinceridade é isso. Não existe uma técnica que seja melhor ou pior para você usar online. Existem as técnicas que são possíveis de se utilizar ou não. Uma técnica que não é possível utilizar, o hipnoflash. Outra técnica que não é possível utilizar é aquela que você vai colocar a mão e pressionar para aumentar a dor antes de tirar. Fora isso, o restante de todas que você utilizar vai funcionar. Desde que você siga ali o protocolo de que certinho, guie, conduza a técnica corretamente, né? Mas, porra, Luciano, eu fiz ali uma técnica e não funcionou. Tudo bem, aplica outra técnica. Existem, sei lá, centenas de técnicas para controle de dor, aplica outra ali, vê como que a pessoa reage. Luciano, usei 2, 3 técnicas para dor e não tirou. Manda a pessoa na hora para o hospital. Tá? Provavelmente é uma coisa um pouquinho mais grave aí. Eu costumo dizer que quando você está utilizando uma técnica para controle de dor da forma correta e a dor não está passando, é porque aquela dor tem uma necessidade muito grande de estar ali.
Ou seja, existe algo grave que pode estar por trás, e aí a pessoa tem que procurar. Ah, Luciano, mas só uma unha encravada, é só a pessoa bater o pé, o dedinho do pé no cantinho da cama. Tá bom, te manda para o hospital. Às vezes trincou, às vezes luxou, às vezes fez algo um pouquinho mais grave, que ela vai precisar de uma atenção. Não é algo tão simples quanto a gente imagina. Tá bom? Fora isso, vida que segue aí. E se quiser saber mais, assiste a live completa, porque lá eu conto tudo que é importante, tudo que você tem que tomar cuidado, por que a dor realmente acontece. Eu falo de tudo lá. Se eu for falar aqui, eu vou ocupar a live inteira. Então, a gente vai resumir essa parte aí, tranquilo? E aí, da mesma pessoa que mandou essa primeira pergunta, mandou outra que assim, mesmo que a técnica que você decidiu aplicar não for a correta, pode prejudicar o cliente? Vamos lá. Em caso de dor, eu não sei como ele fez perguntas separadas, eu não sei se elas estão correlacionadas ou não. Em caso de dor, não. Se eu utilizar uma técnica errada que não der resultado, não vai mudar nada, a pessoa só vai continuar com a dor. O único jeito de você piorar é se você fizer o caminho inverso. No lugar de você fazer a técnica para diminuir a dor, você faz para aumentar. Porque quando a gente utiliza uma técnica para controle de dor, a gente está querendo trabalhar a percepção da dor. Então, putz, de 0 a 10, a percepção está em 5. Do mesmo jeito que eu posso jogar para baixo, eu posso jogar aquela dor para cima. Então, eu posso trabalhar para que a percepção seja maior e a pessoa vai sentir mais dor. Então, o único erro que você pode cometer é conduzir a técnica errado. E ao conduzir errado, você aumentar a percepção de dor. Você conduzindo corretamente a técnica, você vai ou diminuir ou manter no mesmo nível. Manter no mesmo nível, manda realmente para ter orientação de um médico, um acompanhamento ali, para ter certeza do que está acontecendo, que é tranquilo, tá? Fora isso, não tem risco nenhum. Agora, se você está falando de outros casos, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fibromialgia, qualquer caso psicossomático que você vai trabalhar na tua clínica, aí eu tenho que te dizer assim, técnica tanto faz, tá? O que importa não vai ser a técnica que você vai usar, não vai importar se você utilizou a técnica correta ou não, mas vai importar como você está utilizando aquela técnica. Por que você fala isso, Luciano? Vamos pegar um caso, sei lá, vou pegar casos de ansiedade como um todo. Porque dentro de caso de ansiedade, cada pessoa vai ter o seu caso específico com as diferenças e tudo mais. Quando você olha para todos os casos de ansiedade, você pode trabalhar com regressão? Pode. Pode trabalhar com terapia de pares? Pode. Pode trabalhar com terapia do sistema? Pode. Posso trabalhar com PNL? Pode. Pode trabalhar com progressão futuro, com terapia cognitivo-comportamental, TCC? Você pode trabalhar com o que você quiser. Tanto faz a técnica. Não existe uma técnica que seja melhor ou pior. Existem a forma de você aplicar aquela técnica. Você pode pegar a técnica que a pessoa fala assim, nossa, essa é a melhor técnica possível para a ansiedade. Se você utilizar ela errado, ou, melhor ainda, se você utilizar apenas a técnica, não vai surtir efeito. A terapia vai acontecer quando você passa da técnica. Você entende exatamente como aquela técnica funciona. A partir disso, você consegue utilizar ela para chegar no resultado que você quer. Então, pô, Luciano, quando eu estou fazendo uma regressão, o que importa não é você achar o trauma. É o que você faz após achar o trauma. A pessoa foi abusada sexualmente lá quando ela tinha 15 anos de idade, 7 anos de idade. Você voltou para aquele momento. Dane-se, isso é a técnica. Acabou aqui a técnica. Você terminar ali e falar assim, legal, agora você já sabe que você foi abusado, segue tua vida que com certeza tua depressão melhorou. A pessoa vai sair pior do que entrou na tua sala. Agora, se você pegar, souber o que você está fazendo ali, fala, legal, já que eu cheguei aqui, terminei já a técnica, como que eu posso trabalhar terapeuticamente essa circunstância que está aqui? É uma pessoa que está com raiva, é uma pessoa que está triste, é uma pessoa que sente nojo, é uma pessoa que está culpada, é uma pessoa que quer matar quem está do outro lado, é uma pessoa que quer fugir. Como que está a reação dessa pessoa para a situação que está acontecendo ali? O como que eu posso ajudar essa pessoa a entender essa situação, reeducar, aprender algo com aquilo, que aquilo deixe de afetar ela e passe a fortalecer ou, no mínimo, deixar neutro. Aí a gente entra no processo terapêutico. Qualquer técnica que você utilizar vai te ajudar a chegar até o ponto que você precisa. Acessar a emoção, acessar a memória, acessar a situação, acessar o aprendizado interno que você precisa. E aí o que você for utilizar depois é o que vai ser realmente eficaz. Então, Luciano, como saber se eu utilizei a técnica certa? Não se importe com a técnica, se importe em saber se você fez o processo terapêutico certo. E se você está com essa dúvida, talvez você não saiba o que é terapia, talvez você não saiba o que é um processo terapêutico, o que é super comum. Até hoje, acho que eu vi um curso até hoje, minto, 2 cursos, que o que eu estou fazendo agora citou isso recentemente, então, até hoje eu vi 2 cursos só que explicam o que é terapia.
tá? Cada um com a tua visão, obviamente, não é, elas se encontram numa parte e se desencontram em outra parte da explicação, mas dos outros mais de 40 cursos que eu fiz, além desses dois, nenhum deles explica o que é terapia. Então, é normal você sair de um curso sem saber o que é terapia. E se você não sabe o que é terapia, você nem sabe o que você está fazendo. Você fala assim, eu estou fazendo terapia. Você não sabe o que é terapia, você não sabe o que está fazendo. Então, você precisa entender. Então, fuja de querer achar a melhor técnica e passe a querer achar a melhor forma de fazer a terapia para aquela pessoa. E aí, a técnica é uma consequência. Porque, pô, eu utilizei a técnica errada, fui fazer regressão, não achei trauma nenhum. Tudo bem. Porque a técnica da regressão só ia te ajudar a chegar no ponto para você fazer terapia. Você vai e usa terapia de partes. Pô, Luciano, na hora que eu usei terapia de partes, apareceu o abusador. Legal, você não caiu na memória do abuso, mas você caiu com a parte do abusador. É a mesma coisa. Você está chegando no mesmo resultado por caminhos diferentes. Aí, o que você vai fazer a partir disso é que realmente vai te trazer um resultado melhor para o teu processo. Tá? E, Luciano, como saber se eu fiz um processo correto? Tem uma live que eu fiz, acho que a última ou a penúltima live que eu fiz, alguma coisa assim, eu falei como ser um terapeuta de resultado. Lá tá. Como você saber se deu certo, você assiste aquela live, que tudo que está lá, se você não estiver atingindo as coisas que estão lá, você não teve uma boa eficácia no teu tratamento, tá? O Luiz até colocou ali, penúltimo, então perfeito. Na última, penúltima live, assiste lá. Por quê? Você vai saber se o que você está utilizando é correto ou não, se está dando resultado. Pô, Luciano, eu cheguei, eu fiz uma regressão, uma terapia de partes, fiz X, Y, Z, e a pessoa chegou para mim falando que está melhor. Tá, melhor como? Melhor de que forma? E nem sempre melhor é a melhor opção, tá? Tem clientes para mim que chegam assim, Luciano, eu queria te matar porque eu fiquei pior do que eu estava quando eu saí da tua sessão. Aí eu começo a conversar com ela, aquele pior é muito melhor do que antes dela estar na minha sessão. Só que ela não percebe. Porque ela melhorou tanto que ela não tem essa consciência. Então, às vezes, o pior faz parte do processo. Às vezes, o pior vai ajudar ali aquela pessoa. Só que, obviamente, você tem que, primeiro, saber entender isso e, segundo, saber ajudar o teu cliente a ver isso. E aí, cada situação, você vai ter que apresentar isso de uma forma. Então, para saber se você está usando a coisa certa, da forma certa, saiba se está dando resultado ou não. Ah, Luciano, eu estou usando uma coisa que todo mundo fala para não usar, mas está dando resultado. Cara, quem são as outras pessoas para falar? Você está trabalhando com um ser humano que é único e é humano. Dane-se o resto. Tá? Obviamente, desde que seja ético, não faça mal, não fira nenhuma lei. Tá? Pô, Luciano, eu estou fazendo isso, mas é fora de ético, então não é para fazer. Estou fazendo isso, mas vai contra as leis, não é para fazer. Estou fazendo isso, mas está ferrando com outra pessoa, não é para fazer. Tá? Não fazendo isso, não atrapalhando ninguém, Oi, gente, eu acho que o Luciano travou, né? Vocês estão escutando? Não? Está escutando? então, digamos que Isdale, na verdade, é um nível de hipnose, tá bom? Por que um nível? Porque, cara, hipnose não é assim, você tá aqui e vai descendo. Pode ser assim, pode ser para cima, pode ser para um lado, pode ser para outro, pode ser para frente, pode ser para trás, ninguém sabe isso daí, tá? É uma percepção interna de cada um. Então, você pode falar para a pessoa ir para frente e aí ela vai chegar em Isdale, pode mandar ir para trás e ela vai chegar em Isdale, tanto faz. Mas, de forma didática, como a maior parte das pessoas falam, é o nível de profundidade, tá? Vamos usar profundo aqui só para fazer mais sentido. Mas não digamos assim, não é consolidado que seja para baixo, tá bom? Porque às vezes o professor fala assim, tem que descer. Não é necessariamente descer. Eu conheço gente que chega em Isdale subindo. Por exemplo, eu já testei comigo mesmo e cheguei em Isdale indo para frente. Então, tanto faz a direção que você está indo. O importante é fazer sentido e você conseguir chegar naquele processo, naquele estado com a pessoa, tá bom? Mas, via de regra, didático é um nível de profundidade de hipnose onde a pessoa consegue 3 coisas principais. Ela consegue uma dissociação completa do mundo externo. O que significa?
Cara, você pode fazer barulho perto dela que, a menos que seja algum barulho que remeta a perigo muito grave, ela vai estar, desculpa a palavra, mas dane-se, foda-se para aquele barulho, ela vai estar completamente desconectada, ela vai estar com anestesia completa do corpo, você pode fazer uma cirurgia naquela pessoa que ela não vai sentir dor nenhum, tá? E a terceira coisa é que ela não vai ter vontade de sair daquele estado, porque ela vai estar em uma êxtase mental. O que é uma êxtase mental? Aquele estado é tão gostoso para ela que ela tende a querer ficar naquele estado. Não significa que ela está presa, ela tende a querer continuar naquele estado. O que significa isso? A pessoa que está do meu lado, a menina, a mulher, o moleque, o homem, a mulher que está do meu lado, vai ficar assim, legal, agora 3, 2, 1, olhos abertos. Eu vou estar lá dentro assim, nem ferrando. Tá tão bom aqui, por que eu vou abrir meu olho? Entendeu? Ou seja, eu tenho a tendência em querer continuar naquele estado e recusar a sugestão de sair daquele estado. Obviamente, existem formas de você tirar desse estado mesmo que a pessoa não queira. Você pode fazer uma barganha, uma ameaça, fazer um processo gradual. Tem várias coisas que você pode fazer para garantir que a pessoa saia, caso seja necessário. Tá? Dito isso, para que ocasiões esse estado é bom? Primeiro, quando a pessoa precisa fazer uma cirurgia e ela não pode ou não quer usar anestesia. Luciano, dá exemplo. Você tem uma pessoa de 75 anos que, se ela tomar uma anestesia geral, ela tem perigo de ter uma parada cardiovascular e morrer. Ou seja, ela precisa fazer uma cirurgia, que ela precisa ter uma abertura que necessitaria de uma anestesia geral no corpo dela. Tá? Porém, ela não pode. Aí ela tem duas escolhas. Ou ela arrisca e morre, porque aquilo vai parar o coração dela, ou ela não faz a cirurgia. Ou seja, normalmente, se a gente não conhecesse a hipnose, a pessoa não iria querer fazer a cirurgia. Como a gente aqui somos hipnotistas, hipnoterapeutas e tudo mais, você conhece o esteio. Você oferece para essa pessoa uma terceira via. Você pode ter teu corpo anestesiado por completo e conseguir fazer essa cirurgia sem sentir dor, sem dano nenhum e sem usar anestesia geral. O esteio é isso. O esteio é como se fosse uma anestesia geral. Tá bom? Tem um vídeo que é muito legal para quem quiser entender um pouquinho mais, que é no canal do Pyong. Ele foi no Albert Einstein, que é um dos maiores hospitais do Brasil, até onde eu sei, tá? Com um neurocirurgião que trabalha lá, e eles fizeram um teste em pessoas em esteio. Vários testes. E lá você vai ver o potencial para uma possível cirurgia. Então, essa é a primeira situação onde você vai usar esteio. Segunda situação onde você vai usar esteio. Quando a pessoa está com um estresse muito grande, ela precisa se desconectar e relaxar. Por um relaxamento só. Então, por isso, Luciano, a pessoa está, vamos pegar aqui, ela está numa semana de prova, só que assim, está tão ferrada essa semana de prova que no lugar de ser semana de prova, está sendo um mês de prova. Faz um mês que ela está fazendo prova todo dia, ela está entrando numa sobrecarga muito grande, ela está entrando num estresse muito grande. Você coloca ela 40 minutos no Wednesday, deixa ela descansar ali, aquilo vai dar uma revigorada nela, porque ela vai se desconectar de tudo isso e vai entrar num estado de flow, de relaxamento muito grande. Então, vai ajudar nisso, né? Outra opção, terceira opção, é quando a pessoa precisa de uma recuperação muscular, tá? E aí, como assim uma recuperação muscular? Vamos supor um atleta que treina muito 8 horas por dia. Você pode aplicar com ele diariamente, a cada 2 dias, a cada 3 dias, dependendo da necessidade, um tempo em SDAIL. Por quê? Porque quando você está em SDAIL, a tua taxa de atividade parasimpática aumenta e, consequentemente, a simpática diminui. Ou seja, teu corpo relaxa. Ele começa a entrar num estado de recuperação, de relaxamento muito grande, o que favorece a recuperação muscular. Então, uma pessoa que saiu de uma cirurgia, uma pessoa que treina muito, uma pessoa que está com dores no corpo muito fortes, decorrente a um acidente, alguma coisa assim, o SDAIL pode ajudar na recuperação. Você não vai fazer mágica? Não. Mas vai potencializar o natural. Então, o natural é que, vamos supor, de 0 a 10, a pessoa demora 1 dia para recuperar 3. Com o SDAIL, ela vai recuperar 4, 5 em 1 dia. Pô, Luciano, não é uma mágica, não, mas é melhor do que o natural, ok? Então, pode ser usado. Esses são os 3 casos mais comuns para serem usados. Existem terapias que usam o estado de SDAIL, a transpessoal, ou esqueci o outro nome, mas a transpessoal tem um outro nome também, que é o protocolo Simpson, lembrei. Eles usam o SDAIL para isso. Conheço, não acredito que seja a melhor abordagem para todos os casos, mas é uma das abordagens que existem. E existe uma técnica da Omni que passa por SDAIL para ir para um outro estado que eles dizem que existe, mas esse estado há muitas controvérsias se ele realmente é um estado ou se ele é só sugestão.
e aí usa, tá? Então, são outros casos possíveis aí para você se utilizar do estado de sdale, ok? São essas as ocasiões que eu vejo utilidade para se utilizar e para você poder seguir ali e tudo mais, tá? Se você quiser ver, eu sei que teve alguma live que eu falei disso. Se tiver muita dúvida a respeito, eu posso conversar com a gente marca uma live que aí eu ensino vocês a chegar em sdale, porque é uma coisa muito simples. No geral, induz a hipnose, faz 3, 4 aprofundamentos, e depois disso faz um aprofundamento ABC. O que é um aprofundamento ABC? Fala para a pessoa, imagina que você está no ponto 0 e que abaixo de você existe o ponto A, que é o dobro de profundidade de relaxamento que você tem agora, e do ponto A lá para baixo dele existe o ponto B, que é o dobro do A, e depois do ponto B existe o ponto C, que é o dobro do ponto C. Eu vou contar de tanto até tanto, e você vai até o ponto A, e assim você vai indo fazer até a pessoa chegar no nível C. Chegou lá, você faz os testes para ter certeza que ela está em sdale, e se ela não estiver em sdale, você continua aprofundando um pouco mais que ela vai chegar. Se ela já estiver em sdale, tranquilo. Luciano, na clínica, você faz testes? Não. Por que não? Porque mesmo que a pessoa não estiver em sdale, ela está super relaxada com tanto desse aprofundamento, e ela já vai ter um resultado que eu preciso lá, tá? Então, eu não acho confortável fazer um teste de sdale numa pessoa na minha clínica, porque se ela não estiver em sdale, pode transmitir uma situação diferente daquela que eu quero passar para ela, então eu não utilizo os testes, tá? Mas existem, quando você utiliza teste para uma demonstração, para alguém que já conhece, que quer experimentar e quer ter prova que realmente está no sdale, para essas situações, tá? Mas para a gente não alongar e responder as outras perguntas que também são interessantes, vou finalizar por aqui. Se for o caso, a gente marca uma live para bater papo. Até aqui, quem está ao vivo aqui, tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Luciano, o Luiz Eduardo perguntou se tem problema em entrar em sdale sozinho em casa. Tem problema em entrar em hipnose sozinho em casa? Como é um lugar que você não quer sair, às vezes passa o tempo e você não percebe, entendeu? Já ouvi falar que tem gente que ficou muito tempo. A menos que você fale assim, Luciano, eu tenho que sair daqui 5 minutos de casa. Vou entrar em sdale. Aí eu vou falar para você, não. Agora, cara, entra à noite, a pior coisa que vai acontecer é você dormir e acordar no outro dia, tá? Sdale é um estado de hipnose como qualquer outro. Não tem perigo nenhum. O único perigo é você ficar mais tempo do que você gostaria. Então, desde que você não tenha um compromisso depois, não tem problema nenhum, tá? Eu faço sempre à noite. Quando eu vou fazer, eu faço à noite. Por quê? Porque se por um acaso eu relaxar muito e me deixar levar, eu vou acabar dormindo e já emendo o sono lá e acordo no outro dia. Tá? E se eu não dormir, depois que eu sair, eu vou estar tão relaxado que fica mais fácil para eu dormir. Então, é sempre assim, é sempre antes de eu dormir que eu faço no período da noite. Não utilizo todos os dias, mas quando eu utilizo aqui. Cara, tirando isso de perder o horário, risco 0. Tá? Legal. Então, não vá fazer 5 minutos antes de você ir para um casamento que vai dar ruim. Fora isso, é sucesso. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Uma pergunta muito interessante. Deixa eu pegar aqui que eu vou ler para vocês. Foi assim, ó. Pergunta, como trabalhar culpa? Sentimento de culpa, tipo baixa autoestima, seja algo que fez mesmo, ou seja uma escolha precipitada, tá? Bom, vamos lá. Aqui tem um pequeno equívoco na pergunta, tá? Quando a pessoa me mandou, eu falei que a pergunta era muito boa, porque realmente é muito boa, mas tem um equívoco. O que é? Que fala assim, ó, tipo baixa autoestima. Uma baixa autoestima não necessariamente está ligada à culpa, tá? Uma baixa autoestima pode estar ligada à culpa. Qual que é a diferença? Quando eu falo que está ligado, eu estou falando que todos os casos de baixa autoestima têm culpa envolvida. Quando eu estou falando que pode estar, é porque alguns casos de baixa autoestima podem ter ligação com culpa, tá? E sim, tá? Autoestima, baixa autoestima no geral, pode ter ligação com culpa, mas não é necessariamente isso que vai estar afetando. E os exemplos que foram dados, beleza? Você pode ter uma escolha precipitada, você pode tomar uma decisão que isso te traz culpa, como pode ser uma coisa que você nem está envolvido. Meu pai, minha mãe, meu tio, meu marido, minha mulher tomou uma decisão, aconteceu alguma coisa com meu tio, minha tia, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, com alguma pessoa e eu me sinto culpado. Alguém fez alguma coisa para mim e eu me senti culpado. Você quer saber uns casos que às vezes aparecem na clínica e foi... Acho que um dos casos que eu mais me emocionei foi quando envolveu um exemplo que eu vou citar agora, tá? A pessoa chegou no meu consultório, tinha um abuso sexual. Quando chegou no abuso sexual, ela se sentia culpada pelo abuso sexual ter acontecido. Ela foi pega no meio da rua, foi
praticamente, entre aspas, sequestrada para um lugar e aconteceu tudo o que aconteceu. E ela se sentia culpada por aquilo, tá? Então, não necessariamente a culpa vai estar restrita a uma coisa só. Um outro caso que já apareceu para mim. Meu pai chegou e fez isso com a minha mãe e eu me senti culpado. Então, o pai, por exemplo, traiu a mãe e o filho ia se sentir culpado por aquilo. Então, a culpa pode vir de muitas coisas. A culpa, o que é a culpa? A culpa é você pegar a responsabilidade de alguma coisa. Você é declarado culpado, ou seja, você tem a responsabilidade por determinada coisa. Você foi culpado e vai pegar no caso de julgamento. Você foi culpado e você vai cumprir 10 anos de prisão. Ou seja, você foi responsabilizado por alguma coisa e a sua sentença é 10 anos de prisão. Então, a culpa é quando você recebe a responsabilidade de algo. Então, entendendo isso, você entende quando a pessoa se sente culpada por algo, é porque ela está pegando a responsabilidade daquilo para você. E aí você tem que ver se faz sentido ou não, porque existem várias formas de trabalhar. Vamos supor que chegou para você um assassino que pegou e deu um tiro na cabeça de alguém e falou assim: Luciano, eu me sinto culpado por ter feito isso. A responsabilidade dele, perdão, me equivoquei aqui. É responsabilidade dele ele ter dado um tiro na cabeça de alguém? Todo mundo concorda que sim? Perfeito? Ele que pegou a arma, ele que puxou o gatilho, ele que apontou. É diferente de, vamos supor que a pessoa que estava do outro lado, ajoelhada com a arma na cabeça, a hora que ela tomou um tiro, ela desviou, pegou no ombro dela e ela se sente culpada por ter tomado esse tiro. Você entende que são situações completamente diferentes? Os dois lados da moeda podem sentir culpa e a forma que eu vou lidar com isso é completamente diferente. Então, Luciano, como trabalhar a culpa? Eu acho que é uma coisa que todo mundo me odeia, mas eu vou falar assim de novo. Depende do cliente que está na tua frente. Você tem que entender a base. A base é culpa, você pega a responsabilidade de algo. Se a pessoa realmente tem responsabilidade por aquilo, o que você pode ajudar aquela pessoa a entender, compreender, aprender, como que você pode ajudar aquela pessoa a evoluir para que aquela responsabilidade deixe de prejudicar tanto ela ou não prejudique mais ela. Porque em alguns casos você não pode dizer, vamos supor, nesse exemplo que eu dei, até hoje nunca peguei um caso desse, espero não pegar, porque eu não sei como eu lidaria, mas você pegou um assassino para trabalhar com você, ali no teu consultório. E aí, quando esse assassino chegou ali, ele fala para você, eu matei. Será que essa pessoa vai conseguir se ver livre daquela culpa algum dia? Eu não sei te falar. Tá? Mas eu te garanto que o processo terapêutico, no mínimo, vai ajudar ele a ter um menor sofrimento, uma menor carga daquilo. Então, você tem que ver até que nível que eu consigo ajudar aquela pessoa. Sempre se pergunta, o que eu posso ajudar essa pessoa a aprender, o que eu posso ajudar ela a compreender, como que eu posso ajudar ela a evoluir, como que eu posso ajudar ela a passar por isso. Essas perguntas que você tem que fazer ali no meio do processo para conseguir gerar insights, aprendizados, compreensões naquela pessoa, para que aquela pessoa passe por ali da melhor forma possível. Tá? Existe uma técnica para isso? Não. Normalmente vai ser um diálogo, vai ser compreensão. E nem sempre, aí é importante falar, nem sempre uma compreensão é você chegar para a pessoa e falar assim, a culpa não é tua. Você não é responsável por isso. Muitas vezes uma compreensão é você explicar o contexto e deixar aquela pessoa chegar no resultado. Na conclusão final. Obviamente, você vai ajudar ela e depois que ela chegou na conclusão, você pode fortalecer aquela conclusão, né? Mas muitas vezes você vai ter que chegar e falar assim, putz, vamos olhar por outros pontos de vista, vamos sair dessa cena, vamos para lá, vamos para cá, deixa eu te contar uma história, vem para cá, vamos posicionar essas coisas aqui, vamos falar disso lá, vamos se distanciar, vamos aproximar, vamos sentir a dor do outro, vamos olhar de fora a tua dor, e qual o panorama que você pode usar para ajudar a pessoa a chegar na dor. Isso é o principal, tá? E, acima de tudo, não pressupor que a pessoa se sente culpada, tá? Nunca pressuponha que a pessoa se sente culpada. Veja e pergunte. Cara, Luciano, mas perguntar é óbvio para quem? Pergunta, fala assim, como que você se sente em relação a isso? Às vezes a pessoa fala assim, Luciano, eu sinto raiva. Por quê? Porque aquele cara lá fez isso e ele é completamente culpado, tem vontade de matar. E aí, na tua cabeça, estava pressupondo que aquela pessoa tinha a culpa por aquilo. Às vezes, a mesma pessoa que deu um tiro na outra, ela não se sente culpada. Porque ela fala assim, mas não, a outra pessoa mereceu. Outra pessoa fez isso, outra pessoa fez aquilo, outra pessoa falou isso, falou aquilo. Você não sabe como que funciona a mente da pessoa. Então, nunca pressuponha que exista culpa, tá?
Então, é basicamente isso. Como trabalhar culpa, diálogo, que levem a aprendizados, insights. Diálogos nem só você com a pessoa, pode ser a pessoa com alguém internamente dela, pode ser você apresentando uma história, você mostrando outro ponto de vista, e nem todos os casos você vai conseguir numa sessão só, tá? Vamos supor, nesse caso, o extremo que eu trouxe de um assassino que se sente culpado, esse caso provavelmente vai ser 2, 3, 4, 5 sessões ali, trabalhando isso, até a pessoa ter uma compreensão total, se perdoar outra pessoa, e tudo mais, tá? Então, às vezes vai envolver perdão, às vezes não. Então, pô, Luciano, eu me sinto culpado por eu ter sido abusado sexualmente. Ok, o que você pode fazer a partir dali para transferir, devolver a culpa para quem realmente é, perdoar a pessoa, zerar essa situação para você passar dali, tá? Então, eu vejo muito o terapeuta tendo que saber fazer as perguntas certas para si mesmo para trazer a resposta para o cliente, entendeu? Vê se fez sentido. Meu cliente está com culpa. Eu me pergunto o que eu posso fazer para gerar um aprendizado X para ele. E aí sabendo fazer essa pergunta para mim, eu vou trazer essa resposta e a resposta eu entrego para o meu cliente para ajudar ele a chegar nessa conclusão. Tranquilo? Fez sentido? Alguma dúvida até aqui? Se tiver, pode abrir o áudio e falar que eu vou lendo aqui. E eu paro isso. A Marcinha perguntou se a baixa autoestima pode gerar culpa por não ser bom o suficiente. Sim. Em alguns casos, sim. Vamos pensar assim, ó. Luciano, vamos pegar um caso que eu já trabalhei. Uma adolescente, uma menina, chegou e falou assim, Luciano, eu me sinto feia, me sinto isso, e eu não tenho amigos. Eu não sei como eu aguento viver assim, eu deveria ser diferente, eu deveria isso. Resumo da ópera, ela se sentia culpada por ser diferente dos outros e ninguém aceitar ela, tá? Então, ela tinha uma baixa autoestima, e ela não conseguia se ver, ela não conseguia se cuidar, ela não conseguia não conseguia escolher uma roupa, não conseguia escolher um corte de cabelo, não conseguia se maquiar, não conseguia conversar com as outras pessoas, não conseguia interagir, se divertir, ela é uma extrema baixa autoestima. Por ela não conseguir fazer nenhuma dessas coisas, ela se culpava por ela ser insuficiente, digamos assim, para fazer aquelas coisas. Então, a baixa autoestima trouxe um sentimento de culpa, ok? Agora vamos inverter. Um outro caso que eu peguei. A pessoa se sentia culpada por ter feito uma coisa, e aí essa culpa fazia com que ela se tornasse indigna de ser amada. E aí, como ela não se sentia amada, por conta da culpa, a baixa autoestima dela caiu. A autoestima dela caiu e foi para baixo, tá? Então você vê que assim, os dois têm baixa autoestima e os dois têm culpa. Mas a baixa autoestima gerou a culpa e outro foi a culpa que gerou a baixa autoestima. Inverte a situação. Então é você analisar. Eles podem ter relação, é comum de ter relação, mas nem sempre vai ter relação. Tá? Aí você precisa conversar, analisar com o cliente para saber. Normalmente, baixa autoestima, você tem que estar muito ligado com o amor próprio e... Fugiu a palavra agora. Vai vir daqui a pouco eu falo. Mas está muito ligado com o amor próprio e como as outras pessoas veem ela. Não todas as pessoas, mas algumas pessoas em específico. Pai, mãe, irmão, irmã, pessoas mais próximas tende, tá? Tem uma palavra para isso que me fugiu aqui. Aceitação, perfeita. Tem a ver com como é a aceitação dessas pessoas para com ela, tá? É regra? Não. É comum de ser, mas não existe regra em terapia. Tá bom? Fez sentido, Marcinha? Boa. Tem mais uma Jefferson está perguntando assim também. Nos casos de abuso, frequentemente vejo nos treinamentos a utilização do perdão. Existem alternativas mais coerentes para a pessoa se libertar? A alternativa mais coerente é aquela que a pessoa precisa. Como assim? O perdão, o que é o perdão? Vamos lá, antes de eu responder a pergunta. O perdão é você entender que alguma coisa não é sua e aquela coisa não precisa mais te fazer mal. Tá? Para mim, perdão é isso. Ou seja, vamos supor que o Luiz chegou e me xingou. Me xingou, me deu tapa, me deu soco, chute, me maltratou pra caramba. Fiquei lá em coma por conta da briga que eu tive nele. Regaçou na porrada. Tá? Eu acordei daquilo, dando a culpa para ele. O que é o perdão? Eu entender que aquilo não é meu, eu não preciso carregar aquele sentimento.
Entende? Cara, isso não é meu, não preciso carregar esse sentimento. E aí eu devolvo e permito que isso fique para o Luiz. Se ele vai carregar ou não, o problema é dele. Eu só não vou carregar eu. O remorso, raiva e tudo mais. Tá? Isso é o perdão. Perdão, gente, não é uma escolha. Tá? Muitas escolas vendem o perdão como uma escolha. Fala para o teu cliente que ele vai perdoar. Fala para ele falar que perdoa. Explica o que é perdão para ele. Fala assim, vai lá e perdoa aquela pessoa. Cara, se fosse consciente, ninguém tinha problema. Ela só fala assim, seguinte, eu perdoo. Porque eu não quero carregar isso e eu perdoo. Ah, não sei, mas eu tô com raiva ainda. Óbvio. Não é a palavra que vai trazer. Eu tô falando que perdão é isso. Então, se isso é perdão, não é eu falar que eu vou sentir isso. Eu preciso sentir isso para poder falar. Tá? Então, a alternativa melhor para você chegar no perdão é você conduzir a pessoa a se livrar daquilo, entender a situação, e aí ela poder chegar por conta própria, assim, putz, Luciano, não faz sentido eu carregar mais isso. Eu estou pronto para deixar isso para outra pessoa. Tá? Pegar um caso aqui, filho e pai. Tá? Pai pegou e, cara, assim, batia no filho, eu não lembro detalhadamente, mas eu não sei se é todo dia, mas assim, é muito frequente que batia no filho. E aí o filho cresceu com N traumas, tá? Ou seja, tinha muita raiva, muito ódio, muito ressentimento, medo envolvendo ligado ao pai, que gerou diversos problemas lá na frente. Muitas escolas falam assim, põe teu pai sentado ali, fala, bate, xinga e agora perdoa. Você sabe o que esse garoto precisava? Dar um abraço no pai. Ele xingou, primeiro de tudo, obviamente ele bateu, e ele não queria perdoar ainda. Aí ele chegou e deu um abraço no pai, ele falou assim, eu sempre aceitei tudo porque eu queria que meu pai um dia olhasse para mim e falasse que me ama. Eu nunca escutei isso. Quando eu falei assim, o pai dele já faleceu, eu falei, legal, abraça teu pai e fala que você quer o amor dele. Aí o próprio pai falou assim, filho, eu te amo, só que eu nunca falei isso. Cara, na hora, o moleque falou assim, beleza, não vale a pena eu carregar as outras coisas, eu quero carregar esse lado do meu pai. Na hora, perdoou e já era. Entende que nesse caso em específico que eu estou trazendo, foi um caso que, assim, eu achei até estranho. Vou falar assim, nunca tinha acontecido comigo. Alguém fala assim, cara, eu só precisava escutar que a pessoa me amasse para eu perdoar ela. Tá? Foi a primeira vez que aconteceu. Então, eu tive que conduzir por várias coisas que não foram assertivas em alguns pontos, assertivas em outros, até chegar nesse ponto aí. Então, entenda isso. O perdão ele é uma consequência do que você faz antes. Significa que ele é a melhor coisa? Nem sempre. Tá? Por quê? Porque se a pessoa achar que o perdão vai ter que conviver com o outro, já é a pior escolha possível que ela pode ter. Vamos supor que no meu caso, assim, eu posso entregar o peso e não sofrer mais por isso com o Luiz, mas eu nunca mais quero ver o Luiz perto de mim. Não é uma pessoa que eu quero conviver, não é uma pessoa que eu quero chamar para um churrasco, não é uma pessoa que eu quero ir para comer um lanche junto, porque ele fez aquilo. Ah, Luciano, então você não perdoou ele. Não, eu perdoei, eu só não sou burro. A pessoa me maltratou, para que eu vou continuar do lado de alguém que me maltrata? Eu perdoo, não sofro mais por isso, mas aprendi também e não vou continuar com o mesmo erro. Então, se a pessoa achar que precisa conviver com a outra, ela nunca vai conseguir perdoar. Tá? Então, você precisa primeiro explicar o que é perdão, conduzir para chegar nisso daí. Agora, indo para a pergunta, é a melhor opção ou existem opções mais assertivas? Aí eu vou te falar que depende. Algumas vezes você vai precisar chegar na indiferença. Às vezes a indiferença vai ser melhor que o perdão. O que é a indiferença? Gente, eu não sei se essa pessoa vai viver, se ela vai morrer, se ela vai ficar bem, se ela vai ficar mal, se ela vai sofrer, se ela vai ser feliz, dane-se. Eu não quero nem saber da história dessa pessoa. Eu não estou pronto para perdoar, entregar todo o peso para ela, mas só de eu conseguir isso já traz um alívio extremo. Tá? Digamos assim, veja o perdão como o último estágio de alguma coisa. Sabe quando... Um exemplo muito legal. Vocês já quebraram alguma coisa, e a hora que você quebrou, você falou assim, putz, que merda, quebrei isso. Aí deu 5, 10 segundos e falou assim, quer saber, dane-se também. E aí você limpa aquilo, e cara, 5 minutos depois você nem lembra que quebrou aquela coisa. Já aconteceu com todo mundo? Ok. Se não aconteceu, imagine essa história. Você acabou de perdoar. Você se perdoou por aquela situação. Naquele sentimento, puta, que merda, olha o que eu fiz. Culpa. Né? Legal? Eu peguei a responsabilidade para mim. Eu derrubei, eu quebrei, responsabilidade minha. Me sou culpado disso. Aí eu falei, cara, quer saber? Não vale a pena fazer isso. Dane-se. Eu entreguei o peso pro além. Falei, não vou carregar isso.
eu perdoei a mim mesmo. Eu precisei xingar, fazer alguma coisa? Depende. Vai ter gente que vai remoer isso por 10 anos. Vai ter gente que vai passar a vida inteira e falar assim, nossa, eu quebrei a xícara da minha avó quando eu tinha 5 anos de idade, você acredita? E vai ter gente que vai dizer, cara, é uma xícara, dane-se. Então, o perdão é o último estágio de desconexão com alguma coisa, tá? Ao meu ver. Ele é muito bom. Mas você tem que entender que a melhor alternativa é aquela que o teu cliente consegue chegar naquele momento. Ele vai conseguir chegar nesse último estágio? Não. Então, vai no estágio que ele quer chegar. Às vezes, o teu cliente chegar na indiferença para ele, isso é uma puta de uma vitória. Fala assim, Luciano, faz 10 anos que eu sofro com isso. Só de eu me sentir indiferente é tão bom, é tão mais leve. Eu vou conseguir fazer tanta coisa na minha vida. Pronto. Vitória. Resultado. Entendeu? Quem que abriu e falou? Sou eu, Luciana. Manda a Luciana. Mas aí no caso do perdão ou da indiferença, se isso está lá o cliente está lá na frente da gente, o ideal é que a gente conduza e peça para ela falar e dizer que perdoa ou é indiferente, ou ela pode fazer isso também mentalmente sem expressar, fala. É melhor falar ou também só mentalmente, assim, tipo, se acontecer uma outra situação que ela não esteja no consultório, que ela possa resolver só conversando com a pessoa mentalmente, sem falar na frente da pessoa. Tá. Bom, vamos lá. Falar verbalmente ou falar mentalmente no teu consultório. Vou pegar isso, tá? Porque para você falar para a pessoa perdoar, você não precisa falar. Ela pode só sentir. Tem pessoas que eu não falo para perdoar. Eu falo assim, não fala que perdoa a pessoa. Eu só encerro, porque a pessoa já sentiu o perdão. Então, por mais que ela não verbalize, ela já perdoou. Tá? Perdão é um sentimento, é um estado. Ok? Agora, Luciano, o que é melhor? Verbalizar ou mentalmente já basta? Para mim, verbalizar é melhor. Por duas coisas. Primeiro, vai ter mais força do que mentalmente. Segundo, você garante que a pessoa está falando. Tá? Tem cliente que às vezes ele vai estar tão relaxado, fala assim, fala para a pessoa aí X coisa. E aí, cara, ele tá tão relaxado, ele fala assim, não fala não. Ou às vezes ele não quer falar aquilo, ele fala, cara, não vou falar isso. E aí ele chega para você e só faz assim como se tivesse falado. E na verdade, mentalmente ele não falou. Então, quando você fala para ele verbalizar, você garante que ele fala. E quando ele não se sente bem, você vai perceber. Porque ele vai falar diferente das outras falas, ou ele não vai querer falar. E aí você ajuda a entender aquilo e consegue trabalhar. Então, para mim, verbalizar dentro da clínica é muito melhor. Obviamente, se não verbalizar, não significa que não vai estar funcionando. É só, para mim, é uma escolha melhor. Agora, um segundo ponto. Você chegou e falou assim, Luciano, a pessoa, aconteceu alguma coisa e ela vai fazer isso internamente. Não necessariamente ela vai precisar falar, tá? E provavelmente, se uma coisa acabou de acontecer e ela fechar o olho e falar mentalmente, não vai ter o mesmo peso do que ela falar no teu consultório. Porque no teu consultório tem toda uma atmosfera, que ela já está indo para lá para se livrar dos pesos dela, ela está indo para lá com você conduzindo ela, você vai ajudar ela a chegar até o estado de hipnose, onde já vai ter vivências mais reais, independente do que seja o que ela for ter ali de vivência, vai ser mais real, ela vai se conectar muito melhor. Então, o teu consultório é uma atmosfera que dificilmente a pessoa vai reproduzir internamente nela, tá? E mesmo que ela acostume falar verbalmente, se for necessário ela falar mentalmente, o resultado vai ser igual. Desde que ela realmente fale mentalmente, tá? Então, nessa escolha, o que é melhor para a pessoa levar para o dia a dia? Tanto faz. Desde que ela tenha uma estratégia para usar no dia a dia. Mas o perdão, eu não acredito que ela vai conseguir usar no dia a dia dela de bate-pronto assim, só falando. Ela pode conseguir usar o perdão no dia a dia depois que ela tiver aprendido e acostumada a deixar as coisas irem. Tá? Aí, ao acostumar a deixar ir, ela vai conseguir, talvez, utilizar o perdão com maior frequência. Consegui responder a tua pergunta, Luciano? Sim, sim. Não, só pensei assim, né? Tipo, depois que ela não tá mais ali no consultório, se isso acontecer, mas ela já vai estar treinada para ela trabalhar isso sozinha, né? Sem ela precisar frequentemente estar indo a um consultório, né? Ela vai saber como liberar isso da melhor forma sem necessariamente ficar presa, né? E entenda que, assim, não é uma situação só que vai necessariamente explodir ela, tá? Pode acontecer uma situação, só pode, mas é muito pouco provável.
Só dela ter se livrado de todas as situações anteriores, a chance de alguma situação que for acontecer com ela impactar ela é muito menor. E mesmo que impactar, o impacto vai ser muito menor. E ela já vai estar tão mais evoluída, com tantos mais conhecimentos, aprendizados, que ela vai conseguir lidar com aquilo de uma melhor forma. Tá? Então, melhor do que ela tentar reproduzir o processo que você fez com ela na clínica, ela aprender aquilo e internalizar, que vai acontecer de uma forma natural, que é o objetivo de um processo terapêutico. Tranquilo? Bom, quem tinha feito é o Jefferson que tinha feito a pergunta, né? Jefferson, consegui responder a tua pergunta sobre o perdão? Fez sentido para ti? Beleza, tranquilo. Obrigado, Luciano. Imagina, qualquer coisa vai mandando aí. Marcinha, eu vi aqui, eu vou responder só mais uma que já tinha sido feita e eu volto para tu aqui. A outra pergunta que tinha sido feita foi assim: como trabalhar com pessoas resistentes em algum ponto da terapia? Tem como dissolver essa resistência? Tá? Primeiro, você tem que entender o que seria uma pessoa resistente. Tá? Eu precisaria entender isso para falar. Por quê? Porque pode ser a pessoa falar assim, resistente de entrar em hipnose, resistente de seguir a instrução, resistente em visualizar, resistente... Depende da resistência, cada resistência você vai poder levar de um jeito. Minha opinião, que eu carrego para dentro da clínica, tá? Não existe pessoa resistente em aspecto nenhum. Existe pessoa que carrega alguma coisa que faz com que ela não queira fazer aquilo. Ou não, melhor, não queira fazer não queira se permitir aquilo. Tá? Luciano, eu falei para a pessoa imaginar a mãe. Ela não imagina. Aí algumas pessoas falam assim, nossa, ela é resistente. Não, ela carrega alguma coisa interna que faz com que ela carrega uma coisa interna que faz com que ela não queira se permitir a ver a mãe ali. Ponto. E provavelmente esse motivo é o que mais causa sofrimento nela. Tá bom? Então, você precisa entender isso. Qual que é a minha recomendação? Vou falar de uma forma mais geral, depois, se a pessoa quiser falar de forma específica, o que ela estava imaginando, eu tiro de forma específica. De forma geral, entenda o que está por trás daquela resistência. Ou seja, cara, a Luciana ela não consegue imaginar a mãe, o pai, o tio, a tia, o lugar, uma praia, tal. Cara, o que é aquilo, com o que aquilo está associado internamente nela, que não permite que ela se permita aquilo, tá? Então, às vezes, vou pegar um caso aqui que já aconteceu comigo. Eu usei o exemplo da mãe porque já aconteceu comigo. Eu cheguei, assim, tem uma pessoa aqui, mas eu não quero ver essa pessoa. Mas quem que é? Não sei quem que é. Eu falei, pô, se eu não sabe quem que é e não quer ver essa pessoa, não conte isso. Se você não sabe quem que é, você não se importaria em ver. Se você está se importando em ver, provavelmente você sabe, né? Eu falei, tá bom. E por que? Porque essa pessoa é muito má, essa pessoa não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela já foi até embora, ela não é importante para terapia. Foi, cara, no mínimo você está carregando muita raiva dessa pessoa, porque ela fez expressão de raiva, ela fechou a mão assim, cerrou o pulso. Eu falei, cara, não é possível. Eu cheguei e falei assim, tá bom. O que eu falei para a pessoa? Eu cheguei e falei assim, tudo bem. Se você quiser deixar essa pessoa que está aí na tua frente ir, tudo bem. Mas você está carregando muita coisa dela e você sabe disso. O teu corpo sabe disso, a ponto de você não querer olhar para essa pessoa. A escolha de olhar para ela ou não é sua. Mas se ela apareceu aqui é porque ela tem relação com o que você está vivendo. Eu não consigo te ajudar a resolver o que precisa ser resolvido se você não se permitir olhar para essa pessoa, olhar para a dor, olhar para o sofrimento que está ali e encarar isso uma última vez para se libertar. A escolha é tua. O que você escolhe fazer agora? A pessoa ficou ali uns bons segundinhos, não chegou a minutos, mas uns bons segundinhos em silêncio. Deixei a pessoa pensar e falei assim, tá bom, Luciana é minha mãe. Legal. Agora vamos lá resolver a situação. Tá? Luciana, isso serve para tudo? Não. Mas o que eu fiz nesse momento? Eu percebi que aquilo que ela não estava se permitindo, ou seja, ela estava sendo resistente, tinha alguma coisa ali. E eu falei, cara, se você quiser olhar, vamos olhar, a gente resolve. Se você não quiser olhar, tudo bem. Mas assumir o BO que você vai ter que continuar carregando o que você está carregando aí. Tá? E é isso. Luciana, a pessoa é resistente, ela não visualiza. Visualizar não é necessário para terapia. É preciso imaginar. Imaginação é completamente diferente de visualização. Imaginação está mais ligada com percepção, com sentir, com saber alguma coisa.
Eu posso falar para você, imagine um elefante. Você pode não vir a imagem de um elefante, mas você consegue descrever o elefante. Isso é imaginação. É acessar essas informações, tá? Então, às vezes, é só você explicar isso para a pessoa que já vai resolver. Teve gente que chegou para mim e falou assim, Luciano, eu não consigo visualizar. Eu só falo assim, mas quem falou que você precisa visualizar? Imaginação não é visualização. Aí eu explico e a pessoa se permite e aí é sucesso. Ah, Luciano, a pessoa é resistente ao entrar em hipnose. Provavelmente, ou você não está sabendo ver se ela está em hipnose, ou ela não está seguindo suas instruções. É só você conversar, entendeu? Por que ela não está seguindo suas instruções e resolver aquilo. Então, busca ver o que está por trás daquilo, tá? Não existe uma técnica, você não precisa dissolver a resistência, porque a resistência é um fator de defesa. Quando você resiste a alguma coisa, quando você quer se defender daquilo. Entendeu? Existe o exército de resistência não sei aonde. Aquela pessoa está lutando para tentar defender alguma coisa que ela acredita. A resistência é uma defesa. Entendeu? Eu estou tentando me defender. Se você precisa se defender, é porque aquilo tem alguma coisa atrás que não está bacana. Você bateu no lugar que você precisava. Agora é só ajudar a pessoa a abrir essa portinha para você entrar. E aí, para cada pessoa vai ser diferente, porque lembra que eu falei alguns tipos de resistência? Aí vai variando, tá? Fez sentido? Tranquilo até aqui? Perfeito. Agora vamos responder da Marcinha, que ela perguntou aqui. O que fazer quando a pessoa tem dificuldade de se comunicar com o terapeuta verbalmente após o aprofundamento? Sobe um pouquinho, tá? Sobe entre aspas. Então, tem 2 casos que isso acontece comigo. Quando a pessoa vai muito profundo, ela relaxa muito. Uma pessoa em Isdale não fala. Por exemplo, ela está tão relaxada que ela não vai falar. Uma pessoa que está totalmente alerta vai falar tranquilamente. Então, pensa assim, alerta fala completamente, Isdale não fala nada. Se ela tiver muito aqui, ela vai ter dificuldade. Se ela tiver muito aqui, ela vai ter facilidade. Então, você trabalha dentro disso. Lembrando a explicação que eu dei no Isdale, que eu estou usando baixo em cima como de forma didática, mas pode ser frente e trás, lado outro, whatever. Diagonal, tanto faz onde que está aí, tá? Então, entre aspas, emerge um pouquinho a pessoa. Esse é o primeiro caso. Você precisa emergir um pouquinho e dar algumas sugestões ali positivas para ela. Tipo, a energia vem para o teu corpo. Por mais que você esteja nesse estado de hipnose, você consegue estar sentindo energia para falar, para se comunicar. A tua mente, teu corpo, teu sistema nervoso permite que você fale, se comunica e traga verbalmente essas informações. Dá sugestões que vão ajudar ela a fazer isso, tá? Segundo caso, a pessoa acha que se ela falar, ela sai de hipnose. Tá? Às vezes a pessoa, você vê que ela está resistindo para falar, aí ela fala assim, ela chega até, aí ela começa a mexer o corpo. Aconteceu 2 vezes comigo. A pessoa está paralisada, ela não se mexe. Ela falou, ela mexe o corpo assim. Aí ela fala assim, putz, Luciano, sumiu a informação. Por que sumiu? Eu saí de hipnose. Por que você acredita? O que te faz acreditar que você saiu de hipnose? É que eu tive que falar. Mas você consegue falar em hipnose, tá tudo bem, não tem problema. Eu posso falar em hipnose? Pode. Aí você explica para a pessoa e aí a pessoa se permite, tá? Então, a pessoa falar ou ter dificuldade vai variar, ao meu ver, com tudo que já aconteceu comigo, tem nessas 2 opções. Uma, você vai ter que controlar o aprofundamento e outra, você vai ter que só explicar para a pessoa que ela pode falar que é sucesso, tá? Tem até uma terceira opção que me veio aqui. É quando a pessoa tem tanta emoção envolvida que ela não consegue falar. Se ela falar, ela chora. Se ela falar, ela vai precisar gritar. E aí, o que você faz? Pode fazer o que você quiser. Se precisar chorar, chora. Se precisar gritar, grita. Aí tem pessoa que vai dar um berro. Esse filho da puta. E aí ela fala. Aí tem pessoa que vai começar a chorar. E depois vai falar. Então, às vezes, tem uma carga emocional tão grande que ela precisa primeiro esvaziar um pouco aquilo para depois conseguir falar. Parecido, sabe quando você está com aquele choro segurando assim, que se você falar qualquer coisa, você chora, você vê que a criança está assim, ó, tremendo, aí você vai sentir que foi, aí ela começa a chorar, a hora que ela vai tentar falar, ela chora. É tipo isso daí, tá? Uma correlação para entender, é tipo isso que estaria acontecendo ali na terapia, tá? Essa terceira opção me veio agora, mas eu vejo essas 3 opções podendo acontecer aí, e aí você identifica qual que é e manda ela ver. Tranquilo? Fez sentido, Marcinha? Sucesso. E no caso de timidez, normalmente no consultório a timidez vai impedir em consultório da pessoa conversar com você
quando ela não confia em você. Tá? A timidez vai atrapalhar no primeiro contato, óbvio. Mas você não vai chegar no primeiro contato, botar na cadeira e já fazer terapia. Você vai primeiro conversar, vai ter avaliação, vai ter um bate-papo. Então, nesse bate-papo, você tem que deixar um campo aberto, seguro e de forma que a pessoa confie em você para que ela se permita. Tudo bem? Então, é isso, basicamente. Em caso de timidez, você tem que transmitir confiança e segurança para a pessoa conseguir se abrir. E também entender que, às vezes, a pessoa vai ter o tempo dela, tá? E conforme você for trabalhando as coisas, a timidez vai sumir, porque provavelmente ela é resultado de uma adaptação para se proteger de alguma coisa. Tranquilo? Fez sentido, Marcinha? Francisco, fico feliz que você tenha entendido aí, tá bom? Gente, se tiverem dúvida, pode abrir, né? Eu estou respondendo aqui que a Marcinha está mandando. Aí, se vocês tiverem, pode mandar ou levantar a mãozinha aí, que aí eu vou chamando para falar e responder, tá bom? A catarse é algo necessário? Qual procedimento nessa área? Catarse não é aberração, tá? Eu acredito que você tenha colocado a catarse aqui, Marcinha, como uma aberração. O que é uma catarse? Pensa na Grécia Antiga, aqueles teatros que eram feitos lá, sabe o pão e circo que o pessoal falava? Os teatros, o gladiador, tudo que tinha acontecendo lá. Isso são eventos que visam a catarse, tá? O que é isso? Eu vejo uma peça de teatro, essa peça de teatro está fazendo alguma coisa, está tendo uma história que se conecta exatamente com a minha. E aí eu projeto como se eu estivesse vivendo aquilo, tá? E ao me projetar vendo aquilo, quando aquela situação se confirma, se concretiza, se encerra com um resultado bacana, é como se a minha situação tivesse resolvido. Então, eu tenho um caso onde eu fui traído, onde eu fui traída. Aí eu vejo um filme, eu vejo alguma coisa, e naquela situação a pessoa também foi traída. E ela lida com aquela forma de algum jeito que me causa um insight e eu começo a lidar daquela forma. Isso é uma catarse. Tudo bem? A catarse acontece a todo momento dentro da terapia. Sem catarse não acontece terapia, porque a catarse é uma forma de um aprendizado sobre alguma coisa que já aconteceu. Ao meu ver, tá? Isso é a forma que eu descrevo catarse. É uma forma de aprendizado sobre alguma coisa que já aconteceu, que você já viveu. Então, quando você revisita uma cena, revisita um acontecimento, se conecta com alguma coisa que você já passou, revive aquilo e chega num novo final, um novo aprendizado, você teve uma catarse. Tudo bem? A aberração é quando isso vem de forma espontânea, ou seja, você revive aquilo de forma espontânea, muito forte, de uma vez só. Luciano, botei em hipnose e falei assim, revive a pior dor da tua vida. Pum, a pessoa estoura, começa a chorar, se debater e tal. Ou seja, é um tipo de catarse também, entre aspas, porque ela está revivendo aquela história. Mas não vai ser uma catarse completa porque ela não vai chegar num novo final. Ela só vai reviver o que aconteceu. Vai ajudar? Vai. Por quê? Porque é como se você tivesse, sabe a panela de pressão, você bota o garfo assim, levanta o pininho e começa a sair bastante pressão? A aberração é como se você tivesse feito isso na pessoa. Tá? Como que você lida? É necessário no quesito clínico? Não. Não é necessário você chegar numa aberração para ter resultado. Porém, algumas vezes vai acontecer a aberração e aí você se aproveita dela e segue a terapia. Vai ser um acesso mais rápido, direto na dor, digamos assim. Não é necessário, mas se acontecer também, não se preocupa e aproveita. Luciano, eu estou falando, a pessoa não está me escutando. Se ela estiver segura, não estivesse debatendo, deixa um tempinho lá, tá? É óbvio que se ela estiver correndo perigo, ela está se debatendo, corre risco de se machucar e tudo mais, aí você vai dar as instruções, vai seguir o processo de controle de aberração. Agora a pessoa só começou a chorar muito e começou a tremer um pouquinho o corpo. E ela está num lugar seguro, sem nada que vai machucar ela não vai cair, ela está num lugar estofado na tua cadeira, deixa ali uns 10, 15, 20, 30, um minutinho ali para ajudar a sair um pouco daquilo, que vai ajudar ela a se conectar com aquela dor de uma forma melhor, tá? Se acontece na clínica, é isso que eu faço. Não é a mesma coisa de fora da clínica. Fora da clínica, você nunca vai deixar a pessoa sentir uma aberração. Você vai sempre controlar, tá? Por quê? Porque ela não tá lá para sentir aquilo. Na tua clínica, ela foi para encarar a dor dela. Na rua, num churrasco, ela tá lá para se divertir. É outro 500, tá bom? Tranquilo? Fez sentido, Marcinha? Top. Quando a pessoa se emociona com regressão ou resolvido questão, aquele choro, não, aquilo lá
às vezes é só uma descarga emocional. Algumas pessoas vão considerar abreação, outras pessoas não, tá? Depende de como que você vai estar... Porque uma abreação de certa forma, uma descarga emocional também. Só que eu considero a aberração uma descarga emocional mais forte, onde a pessoa não tem controle nenhum, tá? Ela literalmente cai no meio daquilo, é como se ela fosse no fundo do poço, ela fica lá e volta. Quando ela está no choro mais compulsivo, às vezes ela está no meio do poço, no topo do poço, ela só está deixando aquela emoção fluir, mas ela ainda consegue se comunicar com você, consegue manter. Uma aberração, você perguntar alguma coisa para a pessoa não vai mal te escutar. Assim, o que está acontecendo? Ela vai estar... O choro compulsivo, ela vai estar no meio do choro. Sabe o que... entendeu? Então, eu não consideraria uma aberração. Só uma descarga mais leve emocional. Mas aí também varia de como está sendo, de qual circunstância. Tem N incógnitas aí que precisam ser olhadas para chegar a uma conclusão mais definitiva. Marcinha, pode abrir o microfone e falar. Deixa eu ver se ela vem. Tá me ouvindo? Tá. Então, se a pessoa... Sim, como lidar ou como preparar a pessoa, vamos supor, ela teve uma sessão que ela vai ter que refletir, depois vai gerar uma série de reflexões, né? Após a sessão. O que fazer nessa situação? Tipo assim, deixa-se um gatilho para não extrapolar ou dar o telefone para ela ligar? Tipo assim, fica abalada emocionalmente depois. Oi? As instruções para se dar para um pós-sessão? Pós-sessão, isso. Bom, varia. Primeiro, varia. Por quê? Vamos supor, se eu estou lidando com uma pessoa, caso extremo, que tem pensamentos suicídios e tentativas de suicídio recorrente. Essa pessoa, eu vou tomar todos os cuidados possíveis para um pós-sessão. Eu quero que você me mande mensagem todo dia, qualquer sentimento você vai me ligar, qualquer isso, aquilo. Eu vou mandar mensagem para ela todo dia, até eu ter certeza que aquilo passou. Ok? Luciano, mas você não confia no teu tratamento? Confio. Eu confio tanto que eu uso tudo o que eu preciso para garantir que vai dar certo. Eu não sou besta. Se por qualquer motivo alguma coisa não funcionou, é uma vida que está em risco. Então, eu vou tomar, além de todo o melhor processo que eu puder fazer, eu vou tomar todas as medidas de precaução. É um pós-sessão. Agora, para a maioria dos casos, onde não está correndo risco de vida, eu não instalo gatilho. Tá? Qual que é a minha recomendação para pós-sessão? Viva, aproveite a vida e teste o que você tem para testar. É isso. Basicamente, segue então a vida. Por quê? Se eu preciso que a pessoa fique refém de um gatilho, se eu preciso que a pessoa fique refém de uma estratégia, se eu preciso que a pessoa fique refém de alguma coisa para continuar vivendo, ela não resolveu aquilo. Você precisou ficar refém de um gatilho para sentir depressão, você sentia depressão sempre. Entendeu? Porque a depressão internalizou em você. Então, quando o aprendizado, a terapia, tiver um resultado que internalizar na pessoa, ela vai só viver. Obviamente, em alguns casos, eu vejo que seria interessante a pessoa fazer um exercício, eu vejo que seria interessante a pessoa fazer alguma coisa que agregaria. Então, em alguns casos, eu passo uns exercícios, desde, você precisa caminhar, fazer exercício físico, precisa comer melhor, se alimentar melhor, até assim, eu quero que você pare de frente para o espelho e fale 10 frases para você mesmo todo dia. Por quê? Porque às vezes é uma pessoa que não está acostumada a fazer elogio para ela mesma. Eu dou um exercício que vai exigir, que não vai resolver o problema, mas que vai ajudar ela a acessar o que foi resolvido na sessão. Então, às vezes, eu vou criar um mecanismo para ela acessar e deixar fluir o que foi criado na sessão. Eu resolvi o problema de autoestima, auto-amor dela. Ela está se amando, está se sentindo mais bonita, mas para ela perceber isso e ter uma consciência disso, eu falo para parar de frente para o espelho para fazer isso. Ela vai olhar e falar assim, caramba, a hora que eu parei, Luciano, na frente do espelho, eu falei que eu sou lindo, eu sou linda, me deu uma sensação tão boa. Aí eu percebi que realmente eu estou me achando mais lindo. Até lá, assim, eu estava com aquela sensação, mas eu não percebia. Então, eu posso usar alguns exercícios para ajudar. Então, obviamente, eu posso usar exercícios para fortalecer, para complementar. Então, vai depender da necessidade. O que eu falo para a pessoa fazer depois? Via de regra, assim, 99% das coisas. Eu faço, reflita e viva. Tá? Reflita o quê? Se vier qualquer pensamento, qualquer insight, para um momento, pense sobre aquilo. Se fizer sentido para você, internaliza. Se não fizer, deixa embora e segue tua vida. E aí, na próxima sessão, eu vou te ajudar a ver o que arrumou ou não. E aí,
Em casos específicos, eu adiciono ou tiro alguma coisa. Cara, ó, eu quero que você faça um caderno para você fazer essas coisas. Eu quero que você faça um caderno para aquelas coisas. Eu quero que você grave um áudio. Eu quero que daqui tanto tempo você me mande uma mensagem. Tá? Tem cliente que eu falo assim, ó, daqui 7 dias, 15 dias, 30 dias você me manda uma mensagem. De acordo com a tua mensagem, a gente vai ver como que a gente vai prosseguir. Você vai marcar uma sessão mais perto, mais longe. Tudo depende do cliente, depende de como for conduzindo a sessão. Entendeu? Via de regra, manda a pessoa pensar sobre e viver. Tá? Instala gatilho, aí se você achar legal, pode usar. Eu não gosto de usar, tá? Exceto para... Não é sempre, tá? Por exemplo, se eu for ter um atleta que vai para uma competição, eu vou usar gatilho com ele. Porque eu quero que ele atinja um estado bem específico no momento da competição, que não é um estado que ele vai viver naquele estado. Então, eu vou usar gatilhos para ele atingir esse estado de uma maneira mais fácil. Existem exceções no que eu estou falando, tá? Mas a maioria dos casos eu não utilizo gatilho, não. Fez sentido, Marcinha? Top. Gente, eu vou trocar meu microfone e aí a gente já continua, que tá acabando a bateria aqui. Tá bonito agora. Tá escutando? Estamos. Tá Luiz, bonito. pode falar. Esse é diferente. Esse tem bateria infinita, quase. Opa, Diga, Luiz. Luciano, Quer ainda falar? voltando a falar sobre resistência do cliente, eu tenho um atendimento amanhã que esse cliente ele tem uma resistência em falar de forma oral. Então, às vezes eu faço, aparece a mãe, alguém na frente dele, e eu falo para ele, fala tal coisa, e ele não consigo. Por que não consegue? Não sei, não sei, não sei. Aí, mas o que você está sentindo? Eu falo, não sei, mas se você soubesse, estou me sentindo incomodado. Então vai aparecer para você essa coisa que está fazendo você se sentir incomodado. Aí aparece um negócio lá, eu tratei tudo aquilo, aí fui tentar de novo, aí a pessoa continua não conseguindo falar. O que você me indica? Como contornar essa situação? Cara, provavelmente, você sabe a situação que ele viveu com a mãe? Antes de eu falar provavelmente. Não, mas não é só com a mãe, é qualquer coisa. Tá, Não é só a coisa vamos que tá pegar o vivendo. caso da mãe. Você sabe a situação que ele viveu com a mãe? Com a mãe, não. Sei. Tá, então, porque assim, você tem que ver a situação. Vamos supor que na infância a mãe falou cala a boca e deu um tapa na boca dele e aí veio o trauma. Obviamente essa pessoa não vai conseguir expressar para a mãe, porque ele vai estar com medo de tomar um tapa na boca. Entendeu? Agora é geral, tudo bem. Em qual momento que isso nasceu nele? Porque, cara, isso daí provavelmente está sendo um receio dele. Esse incômodo não é que ele tá sentindo incômodo de falar. Ele deve ter guardado isso por tanto tempo que não deve estar conseguindo. Então, você tem que entender o porquê disso está entalado na garganta dele e não sair. Eu não consigo. Cara, o que isso falta? Que energia, que liberdade, que possibilidade falta para você falar? É isso que tem que olhar. Aí, o que é dele? Olha, não sei te falar. Varia. Não, eu sei. Mas você supor... aconselha eu conversar com ele e trazer recursos para ele? Falar Não, trazer dentro da hipnose mesmo, tá? Você não consegue falar, não, tá bom. Então vamos para o primeiro momento, por exemplo, que você não conseguiu falar na sua vida. Vamos. Não consegue falar, é uma pessoa específica, tá? Vamos para a situação onde aconteceu, onde a emoção que você está sentindo nasceu. Para esses momentos, eu gosto de usar a regressão, porque eu preciso pegar um contexto. Regressão, para mim, é quando eu preciso acessar um contexto. Pô, em que contexto que você aprendeu que você não pode falar para sua mãe? É uma opção. Segunda opção, às vezes o que ele quer falar vai contra o que ele acha correto. Luciano, eu quero mandar essa pessoa tomar no cu. Quero mandar ela para os infernos. Mas eu não faço isso com ninguém porque eu acho isso completamente errado. Então, eu não consigo. Às vezes ele até fala, mas mentalmente. Um cliente que era amigo meu, eu assim, como era amigo, obviamente eu nunca vou fazer isso, mas passou na minha cabeça, cara, eu vou dar um tapa no peito dele para ver se ele fala. E eu falei assim, era uma menina, aconteceu um negócio na escola dele,
Aí ele falou assim, não, eu não quero falar isso, eu não vou falar isso, eu não quero falar isso, eu não vou falar isso, não, eu não consigo falar isso, eu não consigo falar isso. Cara, ficamos nisso uns 10 minutos. Cara, pra mim, ele ia xingar, ele ia matar, ia rasgar. No final das contas, ele falou assim, você é um idiota, você tem que se ferrar. Foi isso. E aí, essa mesma pessoa, numa outra situação, foi vai tomar no cu. 2 vezes na mesma terapia. Foi 10 minutos em cada uma quase para ele conseguir falar. Porque ele falou assim, nossa, Luciano, eu nunca imaginei que eu ia conseguir falar isso. De tão certinho que a pessoa é. Certinho entre aspas, porque não existe certo, tá? Então, depende. Você tem que entender o que teu cliente... É aquele negócio, da onde que vem a resistência? Essa resistência é uma defesa. Por que que essa defesa se faz presente na vida dele? É para uma situação, é para um aprendizado, é para uma crença. Entendeu? Segue. Mas aí a pessoa continua esquivando, mesmo querendo entender isso. Não adianta, tem que ficar lá, né? Cara, não é que não adianta. É assim, se você está indo por um caminho e está dando certo, você não chega em São Paulo só por um caminho. Vai rodando os caminhos, vai rodando as opções que você tem. Às vezes chegar e falar assim, tá bom, você não quer falar para tua mãe? Não. Fala para mim o que você quer falar para ela. Contorna, né? Dá seus pulos. Fala para mim. Pô, cara, eu não consigo falar isso para minha mãe. Sei lá, não consigo falar para minha mãe que ela estragou minha vida. Legal. Fulano, você tem noção de que tudo que você está vivendo é por conta disso? Sim. Você tem noção de que para você se libertar disso, você precisa colocar isso para fora, para você entender e tua mente, teu corpo assimilar isso. Sei. Se você não quiser falar, tá tudo bem. Só que eu não tenho como te ajudar se você não colocar para fora. É uma outra situação. Luciano, qual que é o que... Sei. Eu não sei se isso nasce de uma crença, se isso nasce de um trauma, se isso nasce de uma situação, se isso nasce de uma pessoa. É da onde nasce isso? Por que que essa defesa se faz necessária nessa pessoa? No meu cliente, se fazia necessário porque ele odiava pessoas que falavam palavrão. Para ele, era o fim do mundo falar palavrão. Não é uma coisa que atrapalha ele no dia a dia. Não é uma coisa que ele quer mudar. Mas é uma coisa que ali na terapia ajudou ele. Ele precisou se permitir, naquele momento, falar uma coisa que ele não gosta de fazer no dia a dia para ele se libertar. Entende? Nesse caso, eu tive que dar assim, ó, você escolhe. Se você falar dá bom, se você não falar dá ruim, o que você quer? Entendeu? Em outros casos, eu vou ter que realmente compreender. Então, é claro, você, como terapeuta, conhecendo o teu cliente, tendo feito uma avaliação, já tendo vivido todos os casos que estão aparecendo ali, como que isso está correlacionado com a emoção principal, quais as possibilidades disso estar acontecendo? Como que você, como terapeuta, vai ir por outros caminhos até chegar na possibilidade que é a dele? E como que a hora que você chegar nessa possibilidade, você vai ajudar ele? Isso é muito específico. Lembra que eu falei? Você precisa fazer as perguntas certas no momento da terapia para você levar a resposta para o seu cliente. Porque se eu tiver coisa na minha frente, eu consigo ter todo esse enredo. O que eu tenho dele? Ele é uma pessoa que tem dificuldade para falar, que fala que não consegue falar, que não consegue saber o que está sentindo, ele só fala que é um incômodo, porque provavelmente é algo ruim, com todo mundo que aparece. E aí, por mais que eu trate esse incômodo, não resolve a situação. É isso de informação que eu tenho dele. Eu não consigo te falar mais nada dele além disso. É muito pouca informação. Entendeu? Então, pega esses insights, analisa tudo, vê suas anotações, vê tudo que você fez com ele, bate cabeça ali, cara, até você chegar. E às vezes é uma coisa besta. Tá? Tem cliente meu, eu juro pra você, tem uma cliente minha que uma vez eu peguei, cara, peguei todas as sessões que eu tinha feito com ela, peguei áudio, eu revi todas as mensagens que a gente mandou, todas as anotações, parei, eu juro pra você, eu fiquei umas 2 horas parado, porque eu falei assim, cara, por que não tá acontecendo o que era para acontecer? Juro pra você, fiquei umas 2, 3 horas parado no meu final de semana pensando. Aí chegou no final e falei, cara, é óbvio. A mãe não falou que ama ela. Chegou na próxima sessão, eu falei, fecha o olho. E, cara, assim, foi de baixo pro outro. Conecta a sua mãe, dá um abraço nela. E aí eu troquei de lugar com a mãe. Mãe, você ama a tua filha? Amo. Mãe, você pode falar pra tua filha que você ama ela? Posso. A mulher chorou a beça. E falou assim, Luciano, agora realmente eu entendo. Eu sempre soube que minha mãe me amava, mas eu nunca tive a confirmação. No caso, a mãe já estava morta, há um bom tempo, tudo mais. Porque eu falei, cara, assim, era o que batia. Eu fui vendo que a mãe apareceu várias vezes, a mãe estava sempre correlacionada com afeto, com cuidado, tal. Eu falei, cara, aí eu fui vendo tudo que a mãe já tinha falado e eu não lembrava de ver a mãe falando que amava. Eu falei, peraí, será que é isso? Aí na hora acendeu uma luzinha, eu falei, cara, pode ser. Vamos lá para terapia e vamos ver se é.
Como que você vai ter certeza? Eu vou fazer e vou ver o resultado que dá. Eu não tenho bola de cristal para ter certeza, entendeu? E aí, nesse caso em específico, eu acertei. Mas eu poderia ter errado. A mãe poderia ter falado assim, eu te amo e nada ter mudado. Aí eu ia voltar para olhar tudo ali e falar assim, cara, o que eu não estou vendo que eu deveria ver? O que não está acontecendo que deveria acontecer? O que está impedindo de acontecer o que deveria acontecer? Sabe aquela frase de Einstein, assim, se eu perguntar para ele, se tivesse 1 hora, o mundo vai acabar daqui 1 hora, o que você faria? Ele falou assim, eu passaria 50 e poucos minutos pensando na melhor pergunta possível e eu me faria essa pergunta para responder no tempo restante. É a pergunta. Qual que é a pergunta que você tem que fazer para ti mesmo para você olhar para o caso dessa pessoa da forma correta? Entendeu? É algum detalhezinho que está passando. Cara, terapeuta não é fácil. Não é 2 dias que você vai aprender a ser terapeuta, tá ligado? Você aprender a aplicar a técnica, aí sim. 5 minutinhos eu te ensino a aplicar uma técnica. Mas... Skin the Game tá começando agora. Sabe aquilo que eu falei no começo para vocês da técnica? Qual que é a melhor técnica? Cara, não existe melhor técnica. O que você faz depois da técnica é isso. Ele aplicou a técnica. Não precisou nem eu citar um caso. O Luiz trouxe. Ele aplicou a técnica e deu errado. Ele seguiu o script. Não estou falando que ele seguiu o script, mas entre aspas. Ele seguiu o script e deu errado. Por quê? Porque ele chegou aonde a técnica precisava levar. A técnica acessou o que ele precisava trabalhar. O trabalhar isso é a terapia. Aí você vai, quanto mais você faz, mais experiência você tem, mais você conversa, mais você estuda, melhor você vai agir nessas horas. Mas, cara, para ser perfeito, vive uns 200, 300 anos que talvez você chegue perto de algo que se aproxime ao que seria uma perfeição. Então, porque é tenso. Fez sentido, Luiz? Fez sentido. Valeu. Top. Imagina. Jefferson, diga, meu caro. Gente, como a gente tá... Eita, porra, é só porque, pegando o gancho do Luiz aí, eu tive um caso bem parecido há um mês atrás, uns 2 meses atrás, de um sujeito que me procurou para tomar vacina, porque tinha fobia de agulha. E aí, só para ficar um pouquinho mais didático, na hora para falar disso, a gente fez uma regressão, né? E ele não conseguia fazer nada. Ele não conseguia, ele voltou pro útero da mãe e dizendo que os pais estavam conversando e que eles não amavam ele, que queria abortar ele. Ele estava ouvindo do útero lá e falando que queria abortar. E tudo que você tentava, ele não conseguia. Tipo, olha, sua avó, seu irmão, seu tio, as pessoas que ele mais confiava, tentava colocar na cena, nada. E eu passei praticamente uma sessão toda tentando, ele não se sentia capaz, não tinha força, não tinha coragem nem nada. E meio que perdi essa sessão. E na sessão seguinte, a primeira coisa que eu fui perguntar, fui aprofundar a anamnese, né? E ele falou que não tinha coragem, que não se sentia digno de viver, que era rejeitado. E aí o que eu fiz? Eu fiz o inverso, eu trabalhei primeiro para dar força para ele, fiz uma pilha de ancoragem, com coragem, com força, com o que ele achava de recurso que poderia ajudar, e aí depois ele conseguiu entrar nessas cenas aí e conseguiu resolver. Então, acho que no caso do Luiz aí, tentar fazer o inverso, né? Tentar buscar esses recursos. Que recurso ele precisaria para falar? Que recurso ele precisaria para... E trabalhando esses recursos, talvez nessa técnica que ele está usando, ele conseguiria aí ajudar o paciente dele aí. É isso. Pode ser. É uma opção que tem aí que é legal. A hora que você estava me falando assim, me veio uma coisa, que eu provavelmente, no meio da sessão, teria perguntado, por que você se sente tão impotente? Entendeu? Desculpa, cortou. Por que o quê? Eu teria perguntado para o cliente assim, por que você se sente tão impotente aí? O que está acontecendo que te deixa tão impotente? Porque a resposta... o que você fez foi assim, você não fez essa pergunta, mas você chegou nela inconscientemente. Você falou assim, cara, eu preciso empilhar recurso para tornar ele potente para fazer isso. Eu fiquei até meio complicado, porque assim, é o primeiro caso que a pessoa não tem recurso em nada, porque geralmente a pessoa não está confiante, mas geralmente tem a mãe, tem o pai, tem o filho, tem alguém que ela, se tivesse nessa cena, trocar de lugar e nada funcionava, sabe? Ele não se sentia digno, tentou o suicídio, não se sentia digno de viver, não se sentia capaz, não se sentia força. Então foi difícil para ressignificar. E
aparente, tudo era porque ele falava que, ouvindo lá da barriga da mãe dele, que eles queriam abortar e que ele não precisava, que não queria ter ele, né? E ele sentia que carregava isso aí. E aí, pô, foi difícil para achar um recurso. E aí, por isso que eu fiz o processo inverso. Mas Cara, é o que você falou, é uma lutinha de mente, né? Você, às vezes, você não consegue, aí você vai naquela batalha, mas você volta para a batalha seguinte para vencer a guerra. exatamente, é assim, cara, é pensar. É o que você fez, você foi pensando, pensando, pensando e veio com uma estratégia para a sessão seguinte. A estratégia deu certo. Ela poderia dar errado, se ela tivesse dado errado, você ia ter que parar, pensar e vir com uma nova estratégia. Entendeu? Por isso que eu falo que, na minha opinião, não existe script. Script vai só te ferrar. Porque a hora que você aplicar o script e chegar num caso desse, você vai falar assim, ferrou, não sei fazer mais nada, e acabou você terapeuta. Acabou. Entendeu? Aí você já saiu completamente do script para conseguir fazer isso. Tá? Então, parabéns. E era um caso de fobia, né, cara? É uma coisa que nem estava preparado para isso, e aí depois eu continuei uma coisa que era, apareceu depressão, suicídio, apareceu um monte de coisa, né, cara? E aí teve que continuar, mas tem uma boa... Eu só parei aí, desculpa incomodar, atrapalhar aí, é só porque eu me lembrei quando o Luiz falou, eu falei, pô, pode ser uma coisa que de repente deu um insight para ele aí, buscar uma técnica, alguma coisa que ele consiga resolver isso aí. Tá bom? Cara, não tem que pedir desculpa nenhuma, não. Aqui é para isso, é um bate-papo. Obviamente eu falo um pouquinho mais porque eu gosto de falar, mas é para todo mundo falar, todo mundo bater um papo, todo mundo compartilhar. Então, muito obrigado. Cara, um insight que eu vi aqui muito legal em relação ao que o Jefferson falou foi, cara, um dos casos que eu tive mais dificuldade para trabalhar foi uma fobia de agudo. Em um menino, acho que na época ele devia ter 13, 14 anos. Na época eu cheguei e falei assim, cara, eu vou fazer uma cura rápida de fobia aqui, da PNL, e já era. Demorei 4 sessões para tratar. Cura, assim, ó, PNL eu zerei na primeira sessão, a PNL, e não resolveu. Zerei não sei o que de script na outra, não resolveu. Zerei não sei o que. Aí na última eu falei, cara, Dani, você não põe no script. Foi assim, eu acho que é um dos casos mais marcantes para mim, que eu falei assim, cara, script não funciona. Então, quando eu falo que não funciona, gente, é porque eu já testei, tá? Eu também já errei muito aí. Então, eu cheguei para falar, cara, eu usei script de todas as escolas, nenhuma funcionou. Esse moleque tem defeito. Veio com os neurônios ali pisados, não é possível. Né, na minha cabeça ali. Brincadeiras à parte. Aí, você sabe o que era? A mãe tinha fobia. E ele queria ser igual a mãe, queria ser aceito com a mãe. Em resumo da ópera, era isso. A hora que apareceu a mãe com fobia, a mãe falou que já tinha vencido, que ele podia vencer, no mesmo dia o moleque foi e tirou assim. Cara, isso faz bastante tempo que eu trabalho. Cara, se bobear foi mais de 4 sessões. Sim, foi muita sessão. Eu parei de cobrar dele. Na época que eu me sentia mal, eu falei, cara, eu não tô mudando nada. Hoje eu não teria parado de cobrar, eu continuaria cobrando do meu jeito. Porque não é por resultado que você se cobra, é pelo serviço prestado, e ali eu estava consumindo meu tempo, estava entregando meu conhecimento para ele. E foi isso. Então, tipo, para você ver, às vezes é uma coisa simples, ou pode cair igual o Jefferson. Ele caiu tentativa de suicídio, 500 mil coisas envolvendo lá uma fobia de agulha. Tá? Por isso que bato e reforço. Script não funciona. Foge do script. Tranquilo? Gente, eu passei bastante do tempo, teoricamente é 1 hora. Aí depois meus amiguinhos lá ficam brigando comigo porque eu fico passando e burlando o tempo aí. Então eu vou finalizar. A Marcinha mandou ali no chat. Acho que eu girei. Ele tá perfeito. Foi comentários ali do bem legais que a Marcinha fez referente ao que o Jefferson trouxe. Perfeito. Seguinte, gente. 2 coisas. Primeiro, eu quero que vocês pensem sobre script, sobre técnicas, que foi um dos assuntos que a gente mais falou hoje, e aí me respondam lá no grupo para a gente movimentar uma discussão legal lá, tá? Para pegar tanto a opinião de vocês que estavam aqui na live, quanto a opinião de quem não estava, e a gente compartilhar um pouquinho do conhecimento e bater um papo, tá? Responder até que ponto a técnica é útil, ou você pode responder essa pergunta, ou se você preferir, até que ponto você deve utilizar a técnica, tá? Responde isso daí para mim lá no grupo, quero que todo mundo que está aqui ao vivo responda. Quem está assistindo gravado, quando assistir, manda lá no grupo nosso também, para a gente discutir.
eu coloquei um pouquinho da minha opinião aqui, não diretamente relacionado, mas depois a gente compartilha um pouquinho mais disso daí. Tranquilo? Esse é o desafio, gente. Tá? Então, se vocês não responderem, vocês não vão ser terapeutas. Estou jogando a sugestão aqui direto, brincadeiras à parte, sugestão dada aí. Seguinte, fora isso, tem um curso que a gente tem, tá? Que a gente, assim, tem bastante... A gente fez, na verdade, ele ao vivo, ano passado, para 10 pessoas só. E aí, depois disso, muitas pessoas pediram, a gente resolveu disponibilizar a gravação, a gente abriu o carrinho, mas assim, a gente nem fica colocando à venda. Porque a nossa intenção é só realmente entregar aquilo para quem está disposto, quem está querendo acessar aquele conteúdo. E não sair vendendo para qualquer pessoa que, às vezes, nem vai aproveitar o conteúdo. É um curso voltado para pessoas que já são formadas em terapia. Lá tem, acho que, três aulas minhas, mais uma aula bônus minha. Tem uma aula com a Gi, que está aqui. Tem uma aula com o Thiago. Tem uma aula com o Ed. E tem uma aula com o Herberto. Tá? Cada um com um tema diferente. Então, são ao todo 7 aulas, mais uma bônus minha. Tá lá, tá bom? É um curso para te ajudar a ver um pouquinho mais sobre o que você precisa para depois que você fez o primeiro curso, alguns cursos de hipnoterapia aí. Tá? Então, eu falo um pouquinho de como receber o cliente, como atender, coisas importantes. A Gi traz algumas coisas muito legais, o Thiago traz coisas muito legais, o Ed traz ali como começar, o Herberto traz coisas bem legais também. E a gente tem esse curso à venda. Por que eu estou falando isso? Porque todo o Zoom que está aqui, toda a estrutura que a gente tem, tudo que a gente vai proporcionar, de vez em quando a gente faz sorteio. Alguns dos sorteios a gente ganha, então cursos normalmente os professores dão para a gente sortear para vocês. Outros sorteios saem do nosso bolso. Então, da onde que vem esse dinheiro? Todo o dinheiro veio do curso que a gente deu ano passado e dos nossos próprios bolsos. Então, se você tiver interesse em conhecer, pergunta lá no grupo. Eu não tenho o link aqui a parte pronto, mas eu tenho ele no meu celular. Aí ou eu ou alguém manda lá no grupo. Se você tiver interesse, te olha, vê os módulos, vê se faz sentido para ti. Se fizer sentido, vai ser um prazer contribuir com o desenvolvimento de vocês nesse quesito aí, tá bom? É uma forma de vocês adquirirem bastante conhecimento e também contribuir para que o projeto continue se pagando. A intenção não é ganhar dinheiro, vocês vão ver que o valor que está lá não paga o conteúdo que está lá, tá? Se fosse para eu converter meu horário de atendimento no tanto de horas que eu dei lá, você não teria, se pagaria fácil umas 10 vezes o valor que está sendo cobrado no curso, tá? Quem fez mentoria comigo sabe que eu dei um puta desconto na mentoria e é muito mais cara do que aquele curso e por muito menos tempo de aula do que eu dei naquele curso, porque a intenção realmente não é ganhar dinheiro, é contribuir com vocês e agregar valor para vocês, tá? E por consequência, obviamente, a gente acaba trazendo dinheiro para a gente poder fazer projetos aí do PDM. Tranquilo? São 2 recadinhos que eu tinha. Então, o desafio, responda uma pergunta até que ponto que vai a técnica, até onde vale a pena utilizar a técnica, tá? Se tiver interesse, olha lá. E terceiro recado, na última quarta-feira do mês que vem tem de novo, então tragam dúvidas, tragam perguntas. Quanto mais vocês perguntarem, melhor eu consigo ajudar vocês. Eu não sou dono da verdade. O que eu falo não é a verdade absoluta sobre nada. Eu trago aqui um pouco da minha experiência e o que eu adquiri nos meus estudos. Pode fazer sentido ou não para você, você filtra o que fizer sentido, pega para ti, o que não fizer sentido, descarta. Mas vem aí para a gente bater um papo e fomentar essa discussão, que vai ser bem legal. Tranquilo? Tem mais algum recado, gente, que eu esqueci? Não? Então, vai que é sua, André. Tá certo. Passou todos os recados, Luciano. Muito bem, obrigado. Viu? E eu espero que a gente consiga botar os pi na hora que você falou os palavrões, tá? A gente está falando terapeutas, o terapeuta vai escutar isso na clínica, eu só estou treinando eles para escutar. É isso aí, não é brincadeira. Mas vamos lá, pessoal, estamos aqui, estamos encerrando mais uma resenha. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aproveitado também todo o conhecimento aí do nosso professor Luciano. E lembrando também a todos que entrem e sigam o nosso Instagram para vocês receberem todos os comunicados das próximas resenhas que teremos por aí, tá? Agradecemos ao nosso professor Luciano e a todos que estão aqui presentes e a você que está aí no seu podcast e você que está aí no YouTube, já deu seu like? Dê seu like. Colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai aumentar a comunidade do Praticadamente
e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos se despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!